Imagine um conhecimento tão puro e exato que nenhuma única letra foi alterada em mais de 5.000 anos de história. Enquanto impérios surgiam e desapareciam e línguas inteiras se perdiam no tempo, um conjunto de textos permaneceu absolutamente intacto, como se estivesse protegido por uma força além da nossa compreensão. Estamos em Chandigarh, uma região próspera da Índia, no estado de Punjab. Foi nesta terra que os estudiosos acreditam que os Vedas, uma série de textos sagrados baseados em tradições orais ainda mais antigas, foram finalmente compilados e registrados. Diferente de qualquer outro livro sagrado ou histórico que conhecemos, os Vedas possuem uma característica única: a sua imutabilidade. Na tradição indiana, existe a crença inabalável de que esses textos representam a estrutura do próprio cosmos e, por isso, jamais deveriam ser manipulados ou editados pelo homem. Eu me sinto fascinado ao observar essa preservação rigorosa, pois ela sugere que a mensagem contida ali é tão vital que não poderia sofrer o risco de interpretações humanas errôneas ao longo das eras. Para a erudição hindu, os Vedas não possuem uma origem terrena. Eles são descritos como vindos de fontes misteriosas e superiores, existindo antes mesmo do início do tempo cronológico e da própria história da humanidade. Há quem diga que esses registros são anteriores até mesmo aos deuses que conhecemos. Não é por acaso que as mentes mais brilhantes da ciência moderna se tornaram estudantes ávidos dessas escrituras antigas. Gênios como Erwin Schrödinger e Robert Oppenheimer não apenas respeitavam esses textos, mas dominavam o sânscrito para conseguir absorver cada detalhe em sua forma original. Existem evidências de que Albert Einstein e Nikola Tesla também buscaram nos Vedas inspirações para suas teorias revolucionárias. Eu me sinto intrigado ao perceber que os pilares da física moderna podem ter sido erguidos sobre uma base de sabedoria que já estava escrita há milênios. O que esses textos antigos dizem sobre o momento exato em que tudo começou desafia completamente a lógica e a cronologia que aprendemos na escola. Existe uma descrição sobre o início do universo que parece ter sido escrita por alguém que testemunhou o evento de perto, com olhos científicos. Se você acha que a teoria do Big Bang é uma invenção recente, o que está prestes a descobrir vai abalar suas convicções sobre quem realmente detinha a tecnologia no passado. Ao abrir as páginas densas e carregadas de história do Rig Veda, sinto o peso de milênios repousando sobre minhas mãos. Não estou apenas diante de um livro religioso comum, mas diante de um registro que parece desafiar as leis da probabilidade e do tempo. Dentro desses textos extensos, encontram-se as primeiras narrativas hinduístas sobre como tudo o que conhecemos passou a existir. O que mais me impressiona, enquanto folheio esses ensinamentos, é a precisão quase cirúrgica com que descrevem o início de todas as coisas. No Rig Veda, a criação não é narrada como um processo lento e gradual, mas sim como algo súbito, violento e absolutamente explosivo. O texto antigo descreve que o universo nasceu a partir de um ponto infinitesimal de pura energia, algo tão pequeno que seria impossível de ser medido, mas tão denso que continha em si todo o potencial da existência. Eles chamam isso de um ovo cósmico estranho, uma semente solitária que existia no vazio absoluto. De repente, esse ponto concentrado começou a se expandir de forma incontrolável, projetando matéria e energia para todas as direções para formar as galáxias, as estrelas e o próprio tempo. Eu confesso que, como um estudioso que busca lógica em cada parágrafo, acho essas semelhanças com o que sabemos hoje algo verdadeiramente assustador. Se pararmos para observar essa narrativa sob uma perspectiva puramente moderna, o que enxergamos é o reflexo exato da teoria do Big Bang. A ciência contemporânea gasta bilhões de moedas e utiliza os equipamentos mais sofisticados do planeta para chegar à mesma conclusão que já estava escrita em sânscrito há milhares de anos. Para os nossos cientistas, o universo começou como uma singularidade, um ponto de densidade infinita que se expandiu para formar o tecido do espaço. Como é possível que uma civilização que não possuía telescópios espaciais ou aceleradores de partículas
pudesse ter uma compreensão tão refinada sobre a física teórica. Eu me pego pensando sobre o impacto dessa revelação. Essa teoria da grande expansão não era algo simples ou um conceito comum para as pessoas da antiguidade. Na verdade, foi um conceito que os nossos cientistas mais renomados só aceitaram e adotaram em meados do século XX, após décadas de debates intensos e observações astronômicas complexas. No entanto, essa mesma ideia já estava presente em textos que possuem, no mínimo, 3.000 anos de idade, se não muito mais. O extraordinário nos Vedas é que eles foram capazes de atingir um entendimento que é quase idêntico àquilo que a ciência moderna concebeu através de cálculos matemáticos exaustivos e percepções de grandes gênios contemporâneos. Sinto um conflito interno ao tentar conciliar essas duas realidades. Por um lado, temos o progresso tecnológico lento e penoso da humanidade moderna, e por outro, uma sabedoria ancestral que parece ter surgido pronta, completa e tecnicamente correta desde o início. Eu me pergunto, com uma curiosidade que beira a obsessão, se as pessoas que viviam há milênios poderiam realmente ter conhecido o exato processo científico envolvido na criação do universo. Seria tudo uma coincidência poética, ou estamos diante de uma evidência de que alguém ou algo entregou esse conhecimento de bandeja para os nossos antepassados? A cada linha que leio, a tensão aumenta. Não se trata apenas de uma história sobre deuses e mitos, mas de uma descrição técnica que parece ter sido traduzida para uma linguagem mística apenas para que pudesse ser preservada através das gerações. O processo que os cientistas modernos estão apenas começando a entender plenamente parece ser o mesmo processo que os antigos hindus já recitavam em seus hinos sagrados. Essa conexão me faz questionar tudo o que aprendi sobre a evolução do conhecimento humano. Se os indianos antigos sabiam disso, quem mais ao redor do globo compartilhava desse mesmo segredo? A busca por essa resposta me leva a olhar para além das fronteiras da Índia. Começo a perceber que esse padrão de um início explosivo e luminoso não é um caso isolado. Existe uma assinatura comum em outras grandes escrituras da humanidade, registros que muitas vezes tratamos apenas como metáforas espirituais, mas que guardam uma precisão física desconcertante. Se o Rig Veda fala de um ponto de energia que explode, existe outra escritura sagrada, talvez a mais famosa do mundo ocidental, que descreve esse exato momento de uma forma que vai fazer você questionar a própria natureza da realidade. O que a Bíblia diz sobre o primeiro segundo da existência pode ser a peça que falta para provar que o Big Bang foi documentado muito antes do que imaginamos. Ao deixarmos as montanhas da Índia e mergulharmos nas escrituras do Ocidente, percebo que o mistério sobre a nossa origem apenas se aprofunda e ganha contornos ainda mais intrigantes. Muitos de nós crescemos ouvindo as passagens do livro do Gênesis, na Bíblia, muitas vezes tratando essas palavras apenas como poesia, metáfora ou um simples ensinamento moral. No entanto, os teóricos dos antigos astronautas sugerem que estamos olhando para algo muito mais técnico e profundo. Quando leio a frase "haja luz", eu não consigo mais enxergar apenas um comando divino abstrato. Eu vejo, com uma clareza desconcertante, a descrição do momento exato do Big Bang. O universo inteiro, em seu primeiríssimo suspiro de existência, não era composto por rochas, planetas, oceanos ou seres vivos. Ele era, em sua essência, pura luz e uma energia tão devastadora que desafia qualquer tentativa de imaginação. Para um humano da antiguidade, que não possuía o vocabulário da física quântica ou da astrofísica, como seria possível descrever esse evento monumental de outra forma, senão como um grande e cegante relâmpago primordial? É exatamente neste ponto que a história bíblica e a ciência moderna convergem de uma forma que me deixa verdadeiramente arrepiado. Eu me pego pensando se os autores desses textos não estavam tentando traduzir uma visão científica complexa para uma linguagem que a humanidade daquela época pudesse preservar. De acordo com a física contemporânea, existiu um momento crucial logo após a grande explosão em que a energia pura começou a se condensar. Estamos falando de frações de segundo após o início de tudo. Os cientistas explicam hoje
que o chamado campo de Higgs funcionou como uma espécie de mecanismo cósmico que fez com que as partículas de luz ganhassem massa e se transformassem em matéria sólida. É um conceito extremamente complexo que exige anos de estudo para ser compreendido em sua totalidade. Mas a Bíblia o resume com uma simplicidade genial em poucas palavras. Primeiro veio a luz, e dessa luz surgiu tudo o que é concreto. Eu olho para o mundo ao meu redor hoje e tento aplicar esse conceito. Quando toco na madeira de uma mesa, sinto o metal de um objeto ou olho para as minhas próprias mãos. Percebo que, no nível subatômico, somos todos o resultado dessa luz primordial que foi condensada e organizada. Essa não é apenas uma ideia filosófica ou romântica, é a base fundamental da nossa realidade física. Saber que isso foi registrado em textos milenares me faz questionar a verdadeira fonte desse conhecimento. Por que os antigos tinham tanta certeza de que a luz precedeu a matéria? Eu quero saber o que você pensa sobre essa conexão entre a ciência moderna e os textos sagrados. Você acredita que esses relatos são apenas coincidências poéticas ou seriam eles registros de uma tecnologia e de um conhecimento que ainda estamos tentando alcançar plenamente? Deixe seu comentário agora, pois eu leio cada um deles, e sua opinião é fundamental para montarmos esse quebra-cabeça da nossa história. E se você sente que este conhecimento está ressoando com algo profundo dentro de você, saiba que você faz parte de um grupo seleto. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e seguir nesta jornada de revelações comigo. Faça parte daqueles que buscam a verdade que foi escondida por milênios. O que realmente me deixa intrigado e até um pouco inquieto é que esse padrão de uma criação iniciada pela luz não é uma exclusividade da Bíblia ou dos Vedas. Eu comecei a notar que essa mesma assinatura está presente de forma obsessiva em culturas que, de acordo com a história oficial, nunca tiveram qualquer tipo de comunicação entre si. Na China antiga, os textos falam de um caos primordial que só encontrou ordem através de uma explosão de luminosidade. No Egito, os relatos são ainda mais visuais e detalhados sobre como a energia se manifestou para criar a vida. Como seria possível que povos separados por oceanos vastos, desertos intransponíveis e milhares de quilômetros descrevessem o mesmo processo físico com tamanha exatidão e semelhança? Eu me sinto como um investigador diante de uma cena de crime em escala global, onde a prova principal é a própria luz. O que explicaria essa coincidência em nível mundial, se não a existência de uma fonte externa e superior de informação que instruiu cada uma dessas civilizações de maneira independente? A cada nova descoberta, a ideia de que fomos ensinados por inteligências avançadas deixa de ser uma teoria absurda e passa a ser a única explicação lógica para tamanha harmonia de dados. Se a luz foi o começo de tudo, e esse segredo foi espalhado por todo o planeta, o que os egípcios sabiam especificamente sobre o Deus que emergiu das trevas pode ser a chave final para entendermos quem foram os nossos verdadeiros criadores. A narrativa egípcia esconde um detalhe técnico sobre a organização da matéria que a maioria das pessoas ignora, e é exatamente para lá que nossa investigação nos leva agora. Que são o Tzintro? Imagine um conhecimento tão puro e exato que nenhuma única letra foi alterada em mais de 5.000 anos de história. Enquanto impérios surgiam e desapareciam e línguas inteiras se perdiam no tempo, um conjunto de textos permaneceu absolutamente intacto, como se estivesse protegido por uma força além da nossa compreensão. Estamos em Chandigarh, uma região próspera da Índia, no estado de Punjab. Foi nesta terra que os estudiosos acreditam que os Vedas, uma série de textos sagrados baseados em tradições orais ainda mais antigas, foram finalmente compilados e registrados. Diferente de qualquer outro livro sagrado ou histórico que conhecemos, os Vedas possuem uma característica única: a sua imutabilidade. Na tradição indiana, existe a crença inabalável de que esses textos representam a estrutura do próprio cosmos e, por isso, jamais deveriam ser manipulados ou editados pelo homem.
Eu me sinto fascinado ao observar essa preservação rigorosa, pois ela sugere que a mensagem contida ali é tão vital que não poderia sofrer o risco de interpretações humanas errôneas ao longo das eras. Para a erudição hindu, os Vedas não possuem uma origem terrena. Eles são descritos como vindos de fontes misteriosas e superiores, existindo antes mesmo do início do tempo cronológico e da própria história da humanidade. Há quem diga que esses registros são anteriores até mesmo aos deuses que conhecemos. Não é por acaso que as mentes mais brilhantes da ciência moderna se tornaram estudantes ávidos dessas escrituras antigas. Gênios, como Erwin Schrödinger e Robert Oppenheimer, não apenas respeitavam esses textos, mas dominavam o sânscrito para conseguir absorver cada detalhe em sua forma original. Existem evidências de que Albert Einstein e Nikola Tesla também buscaram nos Vedas inspirações para suas teorias revolucionárias. Eu me sinto intrigado ao perceber que os pilares da física moderna podem ter sido erguidos sobre uma base de sabedoria que já estava escrita há milênios. Que esses textos antigos dizem sobre o momento exato em que tudo começou desafia completamente a lógica e a cronologia que aprendemos na escola. Existe uma descrição sobre o início do universo que parece ter sido escrita por alguém que testemunhou o evento de perto, com olhos científicos. Se você acha que a teoria do Big Bang é uma invenção recente, o que está prestes a descobrir vai abalar suas convicções sobre quem realmente detinha a tecnologia no passado. Parte 1. Ao abrir as páginas densas e carregadas de história do Rig Veda, sinto o peso de milênios repousando sobre minhas mãos. Não estou apenas diante de um livro religioso comum, mas diante de um registro que parece desafiar as leis da probabilidade e do tempo. Dentro desses textos extensos, encontram-se as primeiras narrativas hinduístas sobre como tudo o que conhecemos passou a existir. O que mais me impressiona, enquanto folheio esses ensinamentos, é a precisão quase cirúrgica com que descrevem o início de todas as coisas. No Rig Veda, a criação não é narrada como um processo lento e gradual, mas sim como algo súbito, violento e absolutamente explosivo. Inueno. Texto antigo descreve que o universo nasceu a partir de um ponto infinitesimal de pura energia, algo tão pequeno que seria impossível de ser medido, mas tão denso que continha em si todo o potencial da existência. Eles chamam isso de um ovo cósmico estranho, uma semente solitária que existia no vazio absoluto. De repente, esse ponto concentrado começou a se expandir de forma incontrolável, projetando matéria e energia para todas as direções para formar as galáxias, as estrelas e o próprio tempo. Eu confesso que, como um estudioso que busca lógica em cada parágrafo, acho essas semelhanças com o que sabemos hoje algo verdadeiramente assustador. Inicie. Pararmos para observar essa narrativa sob uma perspectiva puramente moderna, o que enxergamos é o reflexo exato da teoria do Big Bang. A ciência contemporânea gasta bilhões de moedas e utiliza os equipamentos mais sofisticados do planeta para chegar à mesma conclusão que já estava escrita em sânscrito há milhares de anos. Para os nossos cientistas, o universo começou como uma singularidade, um ponto de densidade infinita que se expandiu para formar o tecido do espaço. Como é possível que uma civilização que não possuía telescópios espaciais ou aceleradores de partículas pudesse ter uma compreensão tão refinada sobre a física teórica? Eu me pego pensando sobre o impacto dessa revelação. Essa teoria da grande expansão não era algo simples ou um conceito comum para as pessoas da antiguidade. Na verdade, foi um conceito que os nossos cientistas mais renomados só aceitaram e adotaram em meados do século XX, após décadas de debates intensos e observações astronômicas complexas. No entanto, essa mesma ideia já estava presente em textos que possuem, no mínimo, 3.000 anos de idade, se não muito mais. O extraordinário nos Vedas é que eles foram capazes de atingir um entendimento
que é quase idêntico àquilo que a ciência moderna concebeu através de cálculos matemáticos exaustivos e percepções de grandes gênios contemporâneos. E é ou não é? Sinto um conflito interno ao tentar conciliar essas duas realidades. Por um lado, temos o progresso tecnológico lento e penoso da humanidade moderna, e por outro, uma sabedoria ancestral que parece ter surgido pronta, completa e tecnicamente correta desde o início. Eu me pergunto, com uma curiosidade que beira a obsessão, se as pessoas que viviam há milênios poderiam realmente ter conhecido o exato processo científico envolvido na criação do universo. Seria tudo uma coincidência poética, ou estamos diante de uma evidência de que alguém ou algo entregou esse conhecimento de bandeja para os nossos antepassados? A cada linha que leio, a tensão aumenta. Não se trata apenas de uma história sobre deuses e mitos, mas de uma descrição técnica que parece ter sido traduzida para uma linguagem mística apenas para que pudesse ser preservada através das gerações. O processo que os cientistas modernos estão apenas começando a entender plenamente parece ser o mesmo processo que os antigos hindus já recitavam em seus hinos sagrados. Essa conexão me faz questionar tudo o que aprendi sobre a evolução do conhecimento humano. Se os indianos antigos sabiam disso, quem mais ao redor do globo compartilhava desse mesmo segredo? A busca por essa resposta me leva a olhar para além das fronteiras da Índia. Começo a perceber que esse padrão de um início explosivo e luminoso não é um caso isolado. Existe uma assinatura comum em outras grandes escrituras da humanidade, registros que muitas vezes tratamos apenas como metáforas espirituais, mas que guardam uma precisão física desconcertante. Se o Rig Veda fala de um ponto de energia que explode, existe outra escritura sagrada, talvez a mais famosa do mundo ocidental, que descreve esse exato momento de uma forma que vai fazer você questionar a própria natureza da realidade. O que a Bíblia diz sobre o primeiro segundo da existência pode ser a peça que falta para provar que o Big Bang foi documentado muito antes do que imaginamos. Parte 2. Ao deixarmos as montanhas da Índia e mergulharmos nas escrituras do Ocidente, percebo que o mistério sobre a nossa origem apenas se aprofunda e ganha contornos ainda mais intrigantes. Muitos de nós crescemos ouvindo as passagens do livro do Gênesis na Bíblia, muitas vezes tratando essas palavras apenas como poesia, metáfora ou um simples ensinamento moral. No entanto, os teóricos dos antigos astronautas sugerem que estamos olhando para algo muito mais técnico e profundo. Quando leio a frase "haja luz", eu não consigo mais enxergar apenas um comando divino abstrato. Eu vejo com uma clareza desconcertante a descrição do momento exato do Big Bang Punirniwan, o universo inteiro, em seu primeiríssimo suspiro de existência, não era composto por rochas, planetas, oceanos ou seres vivos. Ele era, em sua essência, pura luz e uma energia tão devastadora que desafia qualquer tentativa de imaginação. Para um humano da antiguidade, que não possuía o vocabulário da física quântica ou da astrofísica, como seria possível descrever esse evento monumental de outra forma, senão como um grande e cegante relâmpago primordial? É exatamente neste ponto que a história bíblica e a ciência moderna convergem de uma forma que me deixa verdadeiramente arrepiado. Eu me pego pensando se os autores desses textos não estavam tentando traduzir uma visão científica complexa para uma linguagem que a humanidade daquela época pudesse preservar. De acordo com a física contemporânea, existiu um momento crucial logo após a grande explosão em que a energia pura começou a se condensar. Estamos falando de frações de segundo após o início de tudo. Os cientistas explicam hoje que o chamado campo de Higgs funcionou como uma espécie de mecanismo cósmico que fez com que as partículas de luz ganhassem massa e se transformassem em matéria sólida. É um conceito extremamente complexo que exige anos de estudo para ser compreendido em sua totalidade. Veda Vyasa não é apenas um nome em um livro de história antiga. Ele é uma figura que parece flutuar acima das limitações do tempo humano. Quando eu me aprofundo em sua trajetória,
percebo que ele não agia como um simples escritor, mas como um arquivista de uma inteligência superior. Há quem sugira, com argumentos cada vez mais difíceis de ignorar, que ele veio à Terra com a missão específica de registrar e transmitir o conhecimento védico para a humanidade. Eu me sinto compelido a considerar uma hipótese ousada. Seria possível que Vyasa fosse, na verdade, um extraterrestre? Alguém que veio de um lugar onde as leis da física e da criação já eram dominadas há milhões de anos e que decidiu nos guiar no estudo da ciência pura? Se aceitarmos que Vyasa era um visitante de outro mundo, muitas peças desse quebra-cabeça histórico começam a se encaixar. Isso explicaria como ele foi capaz de ensinar aos seres humanos sobre a criação do universo milhares de anos antes de qualquer tecnologia moderna, como telescópios ou satélites, ser sequer imaginada. Eu estou intrigado com a precisão técnica de suas descrições. Ele falava de processos cósmicos que hoje só conseguimos confirmar com o uso de grandes aceleradores de partículas, máquinas que custam bilhões de moedas e ocupam quilômetros de túneis subterrâneos. Como um homem, vivendo em uma época de ferramentas de bronze e pedra, poderia saber tanto sobre a mecânica do invisível? Para entender a escala desse impacto, precisamos olhar para os fatos globais. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas ainda seguem os princípios derivados dos textos que Vyasa compilou. É um fenômeno estatístico sem precedentes, um conjunto de conhecimentos que atravessa 5.000 anos sem que uma única letra fosse alterada. Em um mundo onde as línguas mudam a cada século, essa preservação é quase milagrosa. Eu me pergunto se o objetivo de Vyasa não era apenas religioso, mas sim preparar a humanidade para um entendimento maior do cosmos, deixando uma espécie de manual de instruções para quando fôssemos tecnologicamente maduros o suficiente para compreendê-lo. Existe um fato inesperado que muitas vezes passa despercebido pelos historiadores tradicionais. Vyasa não descreveu apenas a origem do universo, mas também ciclos de tempo que duram trilhões de anos, uma escala que a ciência ocidental só começou a cogitar muito recentemente. Eu me sinto fascinado ao notar que ele tratava o tempo e o espaço como grandezas maleáveis, algo que Einstein só provaria no século XX. Se Vyasa trouxe essas informações, ele estava nos dando as chaves para entender a própria estrutura da realidade. Mas o plano de espalhar esse conhecimento avançado parece não ter se limitado apenas às fronteiras da Índia antiga. Eu comecei a perceber que, enquanto Vyasa organizava os Vedas no Oriente, outras sementes de sabedoria técnica estavam sendo plantadas em diferentes partes do mundo, como se houvesse um cronograma coordenado de ensino global. Os teóricos dos antigos astronautas apontam que provas contundentes desse intercâmbio de informações podem ser encontradas na vida de um homem que viveu milênios depois, mas que parecia beber da mesma fonte misteriosa de conhecimento. Ele não era indiano, mas sim um grego que vivia em uma metrópole vibrante e que desafiou tudo o que se sabia sobre a matéria. Este homem nasceu na Trácia, no extremo norte do mar Egeu, em uma cidade chamada Abdera. Ele não se contentou com as explicações mitológicas de sua época e buscou algo mais profundo, algo que explicasse de que o mundo era realmente feito. Eu estou convencido de que sua história é o elo perdido entre a sabedoria dos deuses indianos e a ciência racional do Ocidente. Ele viajou para lugares distantes buscando os mesmos mestres secretos que guardavam os segredos de Vyasa. O que ele descobriu nessas viagens foi tão revolucionário que suas ideias ainda ecoam em cada laboratório de física moderno. Imagine um filósofo que, sem nunca ter visto uma molécula, afirmou com absoluta certeza que tudo o que existe é composto por minúsculas esferas invisíveis e eternas. Ele estava milênios à frente de seu tempo, e a origem de sua genialidade esconde um segredo que envolve sacerdotes magos e conhecimentos proibidos vindos do Oriente. Eu estou prestes a revelar como esse cientista grego conseguiu traduzir os mistérios dos Vedas para a lógica ocidental. Mas o que ele teve que sacrificar para obter esse conhecimento vai deixar você completamente sem fôlego. O nome desse homem era Demócrito, e o que ele aprendeu com os mestres do deserto pode ser a prova final de que a nossa ciência foi, desde o início,
um presente vindo das estrelas. No extremo norte do mar Egeu, onde o vento hoje sopra sobre pedras silenciosas e desgastadas, jazem as ruínas de uma metrópole que um dia foi o orgulho da Grécia, Abdera. Há 2.500 anos, este lugar não era apenas um amontoado de escombros, mas um centro econômico vibrante, próspero e pulsante. Foi nesse cenário de opulência que viveu um dos maiores pensadores que a humanidade já conheceu, um homem cujas ideias ainda servem de alicerce para todos os laboratórios de física do planeta, Demócrito. Ele é amplamente reverenciado como o pai da ciência moderna, mas a verdadeira origem de seu brilhantismo esconde uma reviravolta que a maioria dos livros escolares prefere ignorar. Diferente de outros filósofos que buscavam respostas apenas na observação da natureza local, Demócrito teve uma trajetória marcada por um contraste profundo. Ele nasceu em uma das famílias mais abastadas da região, mas em vez de se acomodar no conforto da sua riqueza, ele a utilizou para financiar uma busca obsessiva pelo conhecimento proibido. Eu percebo que sua base educacional foi radicalmente diferente da de qualquer um de seus contemporâneos. Enquanto outros gregos discutiam política e ética nas praças, Demócrito estava sendo educado por reis magos persas. Estes homens não eram simples sacerdotes. Eles eram sábios profundos, guardiões de conhecimentos antigos sobre o destino e as leis ocultas do universo. Eu me sinto inquieto ao pensar no que esses magos persas podem ter ensinado a um jovem com uma mente tão faminta. Acreditava-se que esses instrutores do leste possuíam segredos que remontavam a civilizações muito anteriores à Grécia. Mas a educação de Demócrito não parou por aí. Determinado a beber da fonte original da sabedoria, ele gastou toda a sua fortuna em viagens épicas que o levaram ao Egito e à Babilônia. Nessas terras distantes, ele não foi apenas um turista, mas um iniciado. Ele estudou com mestres secretos que guardavam a doutrina da sabedoria antiga, uma linhagem de conhecimento que era protegida com a própria vida e nunca revelada ao público comum. Ao explorar o Oriente Próximo, Demócrito mergulhou nos ensinamentos dos caldeus, um povo conhecido por suas ciências misteriosas, cálculos matemáticos avançados e uma astronomia que beirava o impossível para aquela época. Eu estou convencido de que ele não estava apenas aprendendo filosofia. Ele estava tendo acesso a um banco de dados global que conectava os mistérios do Egito com a precisão da Babilônia e, possivelmente, com a profundidade dos Vedas indianos. Existe um contraste emocional forte aqui. Um homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas que escolheu o isolamento e o estudo de mistérios que muitos consideravam perigosos ou mágicos. A pergunta que me persegue é: o que esses mestres secretos sabiam sobre a matéria que o resto do mundo ignorava? Se Veda Vyasa na Índia falava de um ponto infinitesimal de energia, o que Demócrito teria ouvido nos templos de Tebas ou nas torres de observação da Babilônia? As stakes, ou seja, as apostas dessa investigação, acabam de subir de nível. Se a ciência moderna nasceu na Grécia, mas suas raízes foram plantadas por instrutores misteriosos do Oriente, então a nossa lógica ocidental é, na verdade, uma tradução de um conhecimento muito mais antigo e, talvez, de origem não humana. Eu vejo Demócrito retornando de suas viagens não como um homem rico em ouro, mas como um homem rico em segredos que poderiam destruir a visão de mundo de sua época. Ele aprendeu a ver o que era invisível aos olhos e a compreender que a realidade que tocamos é apenas uma ilusão criada por algo muito menor e mais potente. O que ele descobriu nessas andanças pelo mundo antigo mudaria a nossa visão sobre a matéria para sempre, conectando o Big Bang das Escrituras com a estrutura fundamental de tudo o que existe. Mas o conhecimento tem um preço, e o que Demócrito trouxe na bagagem não era apenas uma teoria. Era uma revelação que desafiava a própria existência dos deuses como os gregos os conheciam. Ele estava pronto para anunciar algo que ninguém na Europa jamais havia ousado imaginar, algo que explicaria do que o universo é realmente feito, partícula por partícula. O segredo que ele trouxe do Oriente era tão perigoso que poderia ter sido apagado da história. Mas ele sobreviveu,
E o que ele revela sobre a estrutura invisível do mundo é o que vamos desvendar agora. Você está preparado para entender o que existe no espaço entre as coisas? Ao retornar de suas longas e exaustivas viagens pelo Oriente, Demócrito não era mais o mesmo homem que havia partido de Abdera. Ele trazia consigo algo muito mais valioso do que as especiarias ou o ouro que costumavam cruzar as rotas comerciais. Ele trazia uma visão revolucionária sobre a própria estrutura da existência. Foi então que ele apresentou ao mundo uma ideia que parecia loucura para os seus contemporâneos, mas que se tornaria o pilar de toda a nossa ciência. A ideia de que tudo o que vemos, tocamos e sentimos é composto por partículas minúsculas, invisíveis a olho nu e absolutamente indivisíveis, as quais ele chamou de átomos. Eu me sinto fascinado ao refletir sobre a magnitude desse evento. É quase impossível processar o fato de que um homem, vivendo no século V a.C., conseguiu descrever com tamanha exatidão a base da química e da física sem possuir um único microscópio, sem laboratórios pressurizados e sem qualquer ferramenta de medição eletrônica. Como um filósofo da antiguidade poderia ter uma intuição tão precisa sobre o mundo microscópico? Eu me pergunto se estamos sendo ingênuos ao acreditar que isso foi apenas o resultado de um pensamento abstrato e solitário. Muitos pesquisadores e teóricos acreditam que esse conhecimento não foi fruto apenas de uma reflexão filosófica brilhante, mas sim um ensinamento técnico passado diretamente por aqueles mestres secretos que ele visitou em suas jornadas. Esses mestres, que viviam isolados em templos no Egito ou em observatórios na Babilônia, poderiam ser os últimos guardiões de um conhecimento muito mais antigo, deixado por seres como Veda Vyasa. Quando eu conecto os pontos, percebo que a sabedoria indiana, os mistérios egípcios e a filosofia grega apontam todos para uma única e mesma direção. Existe uma linha invisível, mas inegável, que une todos esses pontos da história humana. O que antes pareciam ser mitos isolados de diferentes povos, agora se revelam como fragmentos de um único manual de instruções sobre o universo. Demócrito foi apenas um dos canais escolhidos para que essa ciência antiga chegasse até o Ocidente e moldasse o nosso progresso. Eu estou convencido de que fomos preparados passo a passo por uma inteligência que sabia exatamente quando e como inserir esses conceitos na nossa cultura. Mas essa percepção levanta uma pergunta ainda mais profunda e inquietante que não me deixa descansar. Qual seria o propósito final de termos recebido informações tão avançadas sobre a estrutura da matéria em uma época em que ainda lutávamos com espadas de bronze e dependíamos da tração animal para o comércio? Por que nos dar a chave do átomo antes mesmo de entendermos a eletricidade? Eu sinto que estamos diante de um plano de longo prazo, uma estratégia educacional em escala planetária que atravessa milênios e continentes. Se a criação do universo foi descrita nos Vedas como um Big Bang e a estrutura da matéria foi revelada por Demócrito como um sistema de átomos, o que mais esses instrutores silenciosos deixaram escondido em nossos textos sagrados? Eu me pego olhando para o passado e não vejo mais uma coleção de civilizações primitivas, mas sim uma rede de alunos sendo instruídos por mestres que vieram das estrelas. Estamos chegando ao ponto crucial da nossa investigação, onde todas as peças se encaixam e revelam o verdadeiro motivo da nossa existência. Tudo o que discutimos até agora, desde as explosões de luz no Gênesis até as partículas indivisíveis da Grécia, converge para uma conclusão que vai desafiar tudo o que você acredita ser verdade sobre a raça humana. Eu preparei o terreno para que você pudesse enxergar a verdade por conta própria, mas o que vou revelar agora é o segredo final que une os antigos astronautas ao nosso destino como espécie. O que acontece quando percebemos que a nossa ciência não é nossa, mas sim um legado deixado por visitantes que ainda nos observam? Prepare o seu espírito, pois a conclusão desta jornada vai mudar para sempre a maneira como você enxerga o céu noturno e o seu próprio lugar no cosmos. Ao analisarmos com profundidade os paralelos entre os Vedas, o livro do Gênesis e as teorias revolucionárias de Demócrito, percebemos que a ciência moderna não está exatamente criando nada de novo,
mas sim redescobrindo o que já foi dito e registrado há milhares de anos. Eu estou totalmente convencido de que os nossos ancestrais tiveram acesso a uma fonte de informação técnica que desafia completamente a cronologia oficial da história humana contada nos livros tradicionais. Não é mais possível tratar como mera coincidência o fato de que o conhecimento sobre o Big Bang, a expansão do universo e a estrutura atômica já estava circulando entre nós muito antes de o primeiro microscópio ou telescópio ser sequer imaginado por qualquer inventor moderno. Seja através da figura monumental e misteriosa de Veda Vyasa na Índia, ou por meio dos mestres secretos que instruíram Demócrito na Grécia, o conhecimento sobre um ponto infinitesimal de energia pura e sobre as partículas indivisíveis que formam toda a matéria já estava presente na consciência da humanidade. Eu me sinto fascinado ao perceber que o que hoje chamamos de física quântica e astrofísica são, na verdade, traduções modernas de conceitos que foram entregues aos nossos antepassados em uma linguagem que eles pudessem preservar através dos séculos. Os teóricos dos antigos astronautas defendem com argumentos sólidos que fomos visitados, monitorados e instruídos por seres que entendiam as leis do universo de uma forma plena e absoluta. Essas histórias de deuses que descem dos céus, de sábios que vivem por centenas de anos e de avatares que trazem manuais de instrução para a humanidade não são apenas contos de fadas ou metáforas religiosas. Eu acredito que elas são relatos reais e literais de contatos extraterrestres, com civilizações que ainda estavam em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Hoje, quando olhamos para as estrelas através de lentes potentes, ou mergulhamos no interior de um átomo em laboratórios de altíssima tecnologia, estamos apenas confirmando o que foi escrito em folhas de palmeira e pergaminhos antigos há mais de 5.000 anos. O universo não começou por um acaso cego, e o nosso conhecimento sobre ele também não foi fruto de uma evolução lenta e solitária. Eu me pego refletindo sobre a imensidão desse legado e percebo que fomos guiados por mãos invisíveis durante toda a nossa trajetória. Se a ciência moderna é o ápice do nosso entendimento atual, ela é também a prova final de que não caminhamos sozinhos na escuridão da ignorância. Eu encerro esta jornada com a certeza absoluta de que o passado guarda segredos que a nossa tecnologia atual está apenas começando a decifrar. O futuro da nossa ciência pode estar escondido em nosso passado mais remoto, esperando que tenhamos a maturidade necessária para compreender a totalidade da mensagem que nos foi deixada. Eu quero que você pare por um momento e pense em tudo o que descobrimos juntos nesta investigação. Como você se sente ao saber que a base da nossa realidade física foi descrita por sábios milenares que alegavam ter contato direto com os deuses? Você acredita que essas semelhanças entre os textos sagrados e a ciência moderna são apenas acasos poéticos, ou você também enxerga a intervenção de uma inteligência superior? A sua opinião é fundamental para continuarmos desvendando esses mistérios. Então eu convido você a deixar o seu comentário agora mesmo. Eu leio cada palavra e quero saber se você está pronto para aceitar que a nossa história é muito mais antiga e complexa do que nos contaram. Se este conteúdo despertou em você uma nova forma de enxergar o mundo, eu peço que você se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que também buscam a verdade por trás das aparências. Mesmo que você prefira manter o seu comentário de forma anônima, sinta-se à vontade para compartilhar suas teorias e percepções sobre os antigos astronautas e os segredos da criação. O seu engajamento é o que permite que continuemos trazendo luz para os cantos mais escuros da história humana. Nós não somos os primeiros a entender o funcionamento do cosmos. Somos apenas os herdeiros de uma sabedoria que atravessa o tempo e o espaço, vinda de lugares que ainda estamos tentando alcançar com as nossas naves espaciais. A verdade sobre quem somos e de onde viemos está gravada no silêncio dos templos antigos e na vibração constante de cada átomo que compõe o seu próprio corpo. O que mais ainda nos resta descobrir sobre os nossos verdadeiros criadores e o propósito da nossa existência neste vasto universo? A história da humanidade não é um livro fechado,
mas uma obra que ainda está sendo traduzida a partir das estrelas.